chegou a hora da nossa entrevista aqui no estúdio e o assunto de hoje é a guarda compartilhada, já que essa é a forma adotada em quase 1/3 dos divórcios brasileiros daqueles casais que têm filho, ou seja, já representa 34,5%, segundo dados mais recentes do IBGE. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada do Link a advogada Kelly Andrade, especialista em Direito Civil e da Família. Doutora Kelly, mais uma vez, seja bem-vinda ao Link. Boa noite. Obrigada, Bruno. Boa noite. Vamos explicar para quem está em casa o que é a guarda compartilhada, doutora? Vamos explicar. Há muita confusão em relação ao tema, porque muitas pessoas acham que o nome compartilhada significa que vai compartilhar a moradia, que seria a guarda alternada. É assim que compartilha-se moradia entre os pais. A guarda compartilhada não é assim. A guarda compartilhada existe um lar de referência para a criança ou adolescente, para ou seja, filho, ou o pai ou a mãe. Exatamente. Uma residência de moradia, então, ou a materna ou a paterna. O que se compartilha nessa guarda são as obrigações, as decisões referentes à criação, à educação e ao cuidado com os filhos. E por que surgiu a guarda compartilhada? Porque era muito comum na separação dos pais, no exemplo do filho ficar com a mãe, que o pai deixasse de participar da vida do filho em reunião escolar, consultas médicas e todas as outras atribuições que tem, da criação de uma criança, de um filho. E então, com isso, buscou-se estimular que o pai participasse mais ativamente, o pai separado participasse mais ativamente da vida do seu filho, daquela criança. E aí criou-se como regra a guarda compartilhada. Doutor, e quais são os direitos e deveres dessa guarda compartilhada? E existe o caso de que a pessoa não tem a guarda compartilhada, mas ela pode participar de alguma maneira da vida e da criação dessa criança? Sim, a verdade é que os pais podem e devem participar, independente de qual é a guarda que foi fixada. Existe a guarda unilateral, em que só um pai responde pelo filho em relação a tudo, Tem a guarda compartilhada, que foi essa que eu expliquei. Tem também a guarda alternada, que é aquela que fica uma semana com o pai, uma semana com o outro com a mãe, um mês com o pai, um mês com a mãe, que tem os dois lares ali, A mais indicada é realmente a guarda compartilhada. Ou seja, doutora, a gente já viu, a gente já vivenciou ou conhece alguém que já passou por essa situação em que a criança fica basicamente ou com a mãe ou com o pai. Mas tem aqueles fins de semana que estão lá em que a criança quer ir passar com o pai ou, no caso contrário, mora com o pai e quer ir passar com a mãe. Isso precisa estar ajuizado? Precisa estar muito certo no despacho do juiz? Ou pode ser simplesmente da forma amigável, de boca a boca, e se algo acontecer, o outro não pode ficar chateado? Pois é, preferencialmente tem que estar regulamentada a questão da convivência, que é a visitação. Em quais finais de semana será de um e de outro? Geralmente são finais de semana alternados, um final de semana com o pai, outro com a mãe, férias escolares meio a meio, Natal e Ano Novo, anos pares, Natal com a mãe, anos ímpares com o pai. Isso é um exemplo que a gente faz no dia a dia na vara de família, Aniversário do pai com o pai, do filho, cada ano com um pai diferente. Então é importante que haja assim, uma regulamentação em relação também ao regime de convivência, que é a visitação do pai ao filho. Doutor, agora com relação a essa guarda compartilhada, a gente sabe que é para ser compartilhado tudo. Isso vale também para as despesas, os gastos, os problemas? Sim, a guarda compartilhada é um tema que se regulamenta. A pensão alimentícia é outro tema que também se regulamenta. Para a pensão alimentícia, existe uma regra para ser fixada. Não tem um percentual definido em lei. Não tem lá escrito que vai ser 5, 10, 15, 40, 50%. Não consta isso no código. Mas existe um princípio que é seguido pelo juiz, que é um trinômio que a gente chama, que é o primeiro da necessidade do filho. Apura-se quanto ele custa por mês. Da possibilidade do pai, quanto ele ganha e pode pagar por mês. E da proporcionalidade entre pai e mãe, quanto cada um pode contribuir de acordo com o que eles têm de renda. Então, existe sim uma forma de fixar a pensão alimentícia com base nessas 3 regrinhas, que são princípios que norteiam aí a questão da pensão alimentícia. Outra dúvida relacionada à pensão alimentícia, doutora, aproveitar que a senhora está aqui, se o filho mora com o pai e a mãe tem condições, ela tem que pagar pensão? Para arcar com as despesas? Sim, a regra é para os dois, de igual modo. Nós temos uma cultura aí em que geralmente o só o pai. Fica com a mãe e só o pai contribui. Só o pai. Mas o inverso também, a regra é a mesma.
E é muito comum também, viu, Bruno? A gente acha que não é tão recorrente, mas é. Quando o filho mora com o pai, ele tem a guarda ou residência de referência é paterna, a mãe tem sim a obrigação de pensionar, de fornecer a pensão alimentícia para o filho de igual modo. E se no caso ela também não pagar, ela pode até ser detida, doutora? Exatamente. A pena de prisão não é só para o pai, é para o devedor de alimentos, independente de ser o pai ou a mãe, de quem seja. Doutora Kelly Andrade, a gente ainda tem um tempinho e aí vai uma pergunta. Caso o pai, caso a mãe decidam se separar, precisam de uma ajuda, aonde que consegue fazer esse serviço e ter esse apoio para conseguir uma guarda compartilhada do filho? Perfeito. Para divorciar, é importante que haja um advogado, que tenha um advogado. Esse é o primeiro ponto. Existe uma forma de um divórcio extrajudicial, aquele feito em cartório. Para isso, não pode ter filhos menores. Quando há filhos menores ou gravidez, tem que ser feito na justiça, também por meio de um advogado. Existe o divórcio consensual, aquele amigável, em que as partes concordam em relação aos pontos, que é o mais indicado. E tem um divórcio litigioso, aquele que há uma disputa, uma briga em relação a algum ponto ali de guarda, convivência, pensão alimentícia ou partilha de bens. Doutora Kelly Andrade, advogada especialista em Direito Civil e da Família, queria agradecer muito a vinda da senhora aqui, mais uma vez, para falar de assunto tão importante que é a guarda compartilhada. Muito obrigado, boa noite para a senhora. Boa noite.